Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou Carla Dantas e a partir de agora retomaremos a leitura do livro Eu, Meu Pavio Curto e Deus, de Lisa Bevere. Mas antes de começar a nossa leitura, considere ser um inscrito em nosso canal, assim você nos ajuda a crescer e a levar a literatura para mais pessoas. Obrigada e vamos ao livro! Capítulo 6 – Quando a dor é insuportável. É possível que você esteja pensando: você não entende minha dor, não sabe o que fizeram contra mim, não faz ideia de quanto sofri. Você tem razão, eu não sei mesmo. No entanto, há alguém que sabe. Talvez você tenha sofrido abuso ou violência de alguém em quem confiava. Talvez tenha sido estuprada por um desconhecido. É possível que tenha sido abandonada por alguém que havia prometido permanecer sempre ao seu lado. Talvez seu filho tenha morrido de forma violenta ou absurda. Alguém que você ama foi maltratado. Seus pais a decepcionaram ou a rejeitaram. Você nunca se sentiu à altura de algo bom na vida. Foi alvo de zombaria em razão da cor de sua pele. Ouviu piadas por causa de uma deficiência física. Ou sofreu a traição de uma amiga. Subcapítulo As Raízes da Amargura. Qualquer uma dessas tragédias é suficientemente dolorosa para lançar sementes que se tornam raiz de amargura. Satanás usa o terrível subterfúgio de plantar suas sementes daninhas no solo dos corações feridos. Creio que ele se insinua em nossa vida nos momentos em que nos vemos mais vulneráveis. Incentiva-nos a reviver a dor, a nos apegar a ela e a não renunciar. Conta mentiras e promete que se nos apegarmos à dor e mantivermos sua memória vívida em nosso coração, ela nos protegerá, de algum modo, de futuras agressões. Ele nos incentiva a não abrirmos mão da ira no fim do dia, mas a extrairmos força dela, perpetuando sua influência em nossa vida. Essa é mais uma mentira. Coração despedaçado é como solo arado, terreno fértil para receber sementes. Deus quer que atentemos para a sua advertência, que nos aproximemos dele nos momentos de aflição e permitamos que o Espírito Santo lance sementes de consolo de sua palavra nas feridas de nosso coração. Talvez essas sementes cresçam de um modo lento, mas elas trarão cura e vida. É possível que nos sintamos frágeis e vulneráveis enquanto elas são lançadas, mas elas crescerão em segredo e nos restaurarão de dentro para fora. Satanás também quer lançar sementes. Ele anda ao redor como leão faminto, atraído pelo cheiro de um ferimento. Ele nos convence a dormir com nossa ira e planta o joio da amargura durante nosso sono irrequieto. Então, acordamos com algumas gotas de vingança em nossas veias. A princípio, assim como a cafeína, a vingança revigora a alma cansada. O efeito, contudo, é temporário, e assim como a cafeína, usa os nutrientes saudáveis e necessários do corpo a fim de alcançar seu alvo. A raiz da amargura sufoca as tenras mudas da palavra de Deus, assim que começam a crescer. As ervas daninhas sempre crescem com mais rapidez do que as outras plantas. São vegetação selvagem que se espalha de forma desenfreada e se adapta a qualquer tipo de solo que encontra. As sementes vivificadoras de frutas e vegetais, em contrapartida, precisam ser cultivadas com grande cuidado e são facilmente sufocadas pelo mato à sua volta ou pelas condições inapropriadas do solo. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus 12, versículo 15. Cuidar significa vigiar de modo diligente e constante. Esse versículo nos adverte que o descuido em alguma área pode levar-nos a nos privar da graça de Deus e, com isso, dar origem a uma raiz de amargura. A descrição traz à mente ocasiões em minha infância em que fui encarregada de arrancar ervas daninhas do jardim.
Sempre executava essa tarefa com pressa para poder brincar em seguida. E graças à minha falta de cuidado, muitas vezes eu removia apenas a parte de cima da erva daninha, em vez de arrancá-la pela raiz. Não era extremamente difícil puxar a planta pela raiz, mas exigia um pouco mais de esforço. Era preciso escavar a terra em volta e puxar pela base, e eu não queria fazer nada disso. Por certo, a planta não sobreviveria sem o caule e a folha, e minha mãe não ficaria sabendo daquilo que ainda estava dentro do solo. Eu jogava terra sobre os restos das plantas e ia fazer outra coisa. Algumas semanas depois, lá estava a erva daninha no mesmo lugar. Muitas vezes a planta era menor do que aquela da qual eu tinha arrancado o caule e as folhas, mas agora tinha raízes mais fortes. Minha mãe mostrava que por isso seria necessário escavar mais ao redor da base da planta e expor as raízes para conseguir arrancá-las. E o que deveria ser uma tarefa simples se transformava em uma batalha tediosa. Quantas vezes não fazemos a mesma coisa no jardim de nosso coração? Somos descuidadas ao remover as ervas daninhas e, em vez de arrancar pela raiz os modos de pensar equivocados, apenas removemos a parte visível e esperamos que ninguém perceba a raiz abaixo da superfície. Não deixamos que o Espírito Santo trabalhe de maneira profunda. Não recebemos as palavras que traspassam e penetram. Queremos as palavras que simplesmente apaziguam. À primeira vista, nosso jardim parece limpo, mas no interior do solo há toda espécie de questões não resolvidas. As flores nos canteiros começam a murchar e secar, mas nós persistimos em nossa conduta. Então, de repente, a raiz da amargura surge, pois, enquanto se encontrava dentro do solo, emaranhou-se com as raízes de plantas saudáveis e esgotou seus nutrientes. Cavamos ao redor das raízes da amargura e ficamos admiradas com sua profundidade e extensão. Temos de usar luvas para puxá-las com todas as forças, cuidando para nos aproximar cada vez mais da base, a fim de não quebrar a planta e deixar vestígios das raízes no solo. Ao longo desse processo, a terra é revirada e prejudica uma porção de flores ao redor. O que resta, então, é um canteiro visivelmente bagunçado. Subcapítulo: De que maneira a raiz da amargura nos contamina? Raízes de amargura causam problemas e contaminam. Algo outrora puro é poluído, envenenado, adulterado e corrompido. Dessa forma, nosso coração sensível, no qual boas sementes foram plantadas com todo cuidado, é permeado por raízes tenazes cheias de veneno destrutivo e amargo. Por isso, recebemos a seguinte advertência: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. As ervas daninhas esgotam e poluem as fontes de água viva. A raiz aparece e então nos sentimos vazias e inertes. Podemos sobreviver por algum tempo sem alimento, mas não duramos muito sem água. O versículo de Provérbios indica que é de suma importância guardar nosso coração. Vestimos a armadura nas partes em que somos mais vulneráveis. Colocamos em cofres aquilo que consideramos mais precioso. Nosso coração é fonte de vida ou de morte. É a câmara de nossa alma. Devemos guardá-lo a 7 chaves e proteger todas as entradas possíveis. De que maneira a raiz de amargura nos contamina? Em Atos 8, 23, Pedro repreende Simão, o mago. Vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão havia crido e sido batizado, mas ainda tinha ervas daninhas em seu coração. Elas o levaram a tentar, de forma irreverente, comprar a dádiva gratuita do Espírito Santo, para que as pessoas sobre quem ele impusesse as mãos recebessem o Espírito. A amargura nos mantém cativas do pecado. As ofensas não resolvidas nos levam a tentar usar as coisas preciosas de Deus para validar a nós mesmas em vez de capacitar outras. E, sem nos darmos conta, misturamos aquilo que é precioso com aquilo que é desprezível. Coisas puras e valiosas talvez entrem em nosso coração,
mas logo são contaminadas e poluídas pela raiz de amargura que reside ali. A graça de Deus é distorcida e transformada em permissão para pecar, em vez de nos capacitar para andar em obediência. Subcapítulo: Como nos livrar da amargura. Em Efésios, Paulo nos exorta: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, versículos 31 e 32. Em Colossenses, Paulo descreve esse processo como de nos despir de nosso velho eu e nos revestir da nova pessoa, que está sendo renovada à imagem do Criador. Deixamos de ser cidadãos do reino das trevas e nos tornamos cidadãos do reino da luz. Onde antes havia expressões ou ciclos doentios de raiva que pareciam nos proteger, agora fica evidente que, na verdade, essas expressões nos contaminaram e escravizaram. Raízes de amargura surgem nos momentos mais inoportunos, quando é mais incômodo lidar com elas. Embora sejam inconvenientes, tornam-se mortais se não as tratarmos. Não podemos cometer o equívoco de deixá-las quietas. E não podemos simplesmente arrancar a parte de cima e imaginar que isso impedirá a raiz de se desenvolver. Na verdade, ela se fortalecerá. Muitas vezes contentamo-nos com a mera ilusão de que tudo vai bem e está sob controle, quando, na realidade, há uma forte e perigosa tempestade em curso debaixo da superfície tranquila. Efésios associa amargura, indignação, ira e toda forma de maldade ao rancor. O segredo para nos livrarmos da raiz de amargura é perdoar aqueles que nos feriram profundamente. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que, se não fizermos, estaremos sempre em dificuldades. Oramos a nosso Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso significa que estamos pedindo a Deus que nos perdoe da mesma forma e no mesmo grau que perdoamos as outras pessoas. Esse pode ser um problema sério para muitas de nós que não perdoam com sinceridade de coração. No Evangelho de Lucas, o versículo diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Isso significa que a própria justificação, ou a base para pedirmos perdão, é que tenhamos perdoado todos os que pecaram contra nós. Oferecer perdão a outras pessoas é o pré-requisito para que sejamos perdoadas. Somos incentivadas a tratar as outras pessoas com bondade e compaixão, perdoando-as da mesma forma que Deus nos perdoou em Cristo. Isso significa que as liberamos total e completamente, como se não devessem absolutamente nada a nós. Subcapítulo: Perdão essencial. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, versículos 14 e 15. Não precisamos de uma concordância ou de um comentário bíblico para compreender esses versículos. O argumento central é claro, e é Jesus quem o apresenta. Se perdoarmos os outros, o Pai Celestial nos perdoará. O Evangelho de Marcos diz o mesmo. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Marcos 11, 26. O texto não poderia ser mais claro. O perdão é essencial para que guardemos nosso coração com toda a diligência. Em uma das cartas de Paulo aos Coríntios, ele fala como pai e como apóstolo dos cristãos dessa igreja. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11.
Qual é a ligação entre Satanás e o fato de Paulo perdoar aqueles que os santos em Corinto perdoaram? Satanás se aproveita daqueles que ficam cegos pela amargura e pelo rancor, e Paulo deseja proteger espiritualmente essa preciosa comunidade de cristãos. Devemos nos lembrar de que a Bíblia é clara. Não lutamos contra pessoas. Nossa batalha é contra aqueles que não vemos. Guerreamos no âmbito das coisas invisíveis para que possamos viver em paz no âmbito visível. Subcapítulo: A Batalha para Perdoar. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículos 11 e 12. Nossa verdadeira batalha não é contra quem nos magoou, mas contra o inimigo eterno de nossa alma. A passagem bíblica a seguir nos dá mais entendimento sobre as regiões sombrias do rancor. Leia o texto como se fosse seu primeiro contato com ele, pois traz uma verdade preciosa e importante acerca do reino. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: "Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo." O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mateus 18, versículos do 23 ao 27. Em nossa cultura, não entendemos como reis tinham poder sobre a vida e a morte. Contamos com mecanismos legais, como decretar falência para escapar de nossas dívidas. Mas por um momento, coloquemo-nos no lugar desse homem. Imagine o terror em seu coração como servo do rei. Faz semanas que você tem ouvido boatos de que o rei fará um acerto de contas com seus súditos. Você é convocado a ir ao palácio. Tinha a esperança de que, de algum modo, sua situação passasse despercebida. Sabia que não administrou devidamente o que lhe foi confiado, mas não esperava que esse dia chegasse. Reconhecia que sua dívida era enorme, mas, de longa data, deixou de calculá-la. Uma coisa é certa, é uma dívida que você não tem como pagar. Você espera do lado de fora do magnífico salão do trono até chegar a sua vez de comparecer diante do rei. Procura se acalmar. Talvez ele lhe dê mais tempo. Suas mãos tremem, você é levado à presença do rei. Sua dívida é maior do que você imaginava. É astronômica. Você não tem recursos. O rei ordena que você, sua esposa, seus filhos e seus bens sejam vendidos e faz um sinal com a cabeça dizendo que você está dispensado. Antes que os guardas o segurem e o levem para fora, você se prostra diante do rei e lhe suplica que tenha paciência. Declara que você encontrará uma forma de pagar tudo o que deve. Enquanto os guardas erguem você, o rei o observa e vê que você não passa de um homem desamparado e desesperado. Ele leva em consideração sua esposa e seus filhos. Sabe que você administrou mal sua dívida, mas percebe sua angústia e seu medo e tem compaixão. Não atende a seu pedido por uma extensão de prazo. Em vez disso, cancela a dívida e ordena que os guardas o libertem. Em seguida, ele se levanta e deixa a sala do trono. Todos ficam perplexos. Você devia mais do que todos os outros que o antecederam, mas foi generosamente perdoado. Ninguém parece saber o que fazer em seguida. Todos acabaram de testemunhar uma extraordinária revelação da bondade de seu rei. A misericórdia triunfou sobre o julgamento. Ainda aturdido com a própria libertação, você começa a rir e a chorar. Abraça os guardas surpresos ao seu redor e sai do grande palácio. Vai para casa, dá a notícia à sua família e todos se alegram. Um fardo inacreditável e insuportável foi removido de seus ombros.
Com o tempo, a terrível ameaça de prisão e a imensa misericórdia do rei se desvanecem de sua memória. Você ainda é grato, afinal não poderia aproveitar tudo o que tem se não fosse pela bondade do rei. Aliás, desfruta ainda mais essas bênçãos, pois agora são inteiramente suas. O tempo passa e você começa a dizer para si mesmo que o rei deve ter compreendido sua situação e por isso o perdoou. Em alguma medida, o rei deve ter percebido que você não merecia ser tratado com tanta severidade. A dívida não paira mais sobre você como se fosse um pesadelo. Você não deve nada a ninguém, mas há quem lhe deva algo. Nunca mais você deseja se ver em uma situação de tamanha vulnerabilidade. É hora de cobrar aquilo que os outros lhe devem. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que me deve!" Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: "Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei." Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Mateus 18, versículos 28 ao 30. Não é impressionante que o colega do homem use exatamente as mesmas palavras que ele usou ao se dirigir ao rei e suplicar por misericórdia, e ainda assim o homem se recuse a ouvir? Não apenas exigiu o pagamento da dívida, ele também agarrou o homem pelo pescoço, não teve paciência com ele e mandou lançá-lo na prisão até que a dívida fosse paga. Exerceu plenamente o poder de julgamento do qual ele próprio havia escapado. Teria sido muito fácil para ele ser misericordioso, pois ele fora tratado com misericórdia. Mas ele se recusou a fazê-lo. Seu coração já estava endurecido para o bem que lhe haviam feito. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?" Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Mateus 18, versículos 31 ao 34. Observe que ele é chamado de servo mau. Esse homem era servo do rei, mas seu coração não era semelhante ao do rei. O rei tinha a esperança de que sua bondade levasse aquele homem ao arrependimento e à compaixão pelas outras pessoas, mas não foi o que aconteceu. A misericórdia do rei havia sido desperdiçada e, portanto, ele voltou a cobrar a dívida. Agora, contudo, em vez de o homem ser vendido, foi entregue aos torturadores para ser atormentado até pagar tudo o que devia, o que jamais aconteceria. O homem foi perdoado, mas depois foi responsabilizado por seus atos. Mas você não precisa da minha opinião. Jesus fornece voluntariamente a interpretação dessa parábola, pois deseja que a sua mensagem fique clara. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18, versículo 35. Subcapítulo: Uma dívida impagável. O Rei é nosso Pai Celestial. Nós somos o servo com a dívida impossível de pagar. E nossos irmãos e irmãs em Cristo são servos companheiros. Cada uma de nós precisa perdoar de coração as transgressões alheias. Quando deixamos de perdoar alguém, prendemos essa pessoa com cadeias de culpa e condenação. E em pouco tempo, nós mesmas somos atormentadas. Talvez seja nesta vida, talvez seja na vida por vir. Sei, por experiência própria, como é viver sob o peso de uma dívida impagável. Quando finalmente me tornei cristã, já havia acumulado incontáveis transgressões e ofensas em meu registro. Quando John orou comigo para que eu fosse salva, repeti as palavras dele: "Senhor, confesso meus pecados." Então eu me voltei para ele com um olhar de pânico e disse: "Não sei se consigo me lembrar de todos." Eu sentia medo de que a salvação que estava tão próxima fosse perdida em razão da minha lista interminável de transgressões. Você não precisa mencionar cada um dos pecados pelo nome.
Apenas confesse que pecou. Garantiu John, dizendo que nada mais seria necessário. Suas palavras me consolaram, pois eu tinha certeza de que Deus mantinha um registro bem mais exato do que o meu. Eu sabia que era pecador e que precisava de misericórdia. No entanto, não levou muito tempo em minha caminhada cristã para eu perceber que estava guardando o rancor de outros cristãos, ou melhor, de meus colegas servos. Sentia que me deviam um pedido de desculpas. No capítulo seguinte, vamos tratar em mais detalhes da armadilha do julgamento. Eu permiti que isso me corroesse. Nesse período, passei por uma intensa guerra espiritual. Eu tinha a sensação constante de que era alvo de ataque, e era mesmo. Eu era uma cristã que havia sucumbido a um ardil do diabo. Gastei um bocado de tempo em oração, atando e soltando amarras, mas de nada adiantou. Estava presa com cordas que eu mesma havia tecido. Por fim, eu me dei conta da verdade. Não importava se eu estava certa ou errada. Importava apenas que meu Senhor havia ordenado que eu perdoasse da mesma forma que eu havia sido perdoada. Eu estava vivendo em desobediência. Fiquei estarrecida com o tamanho do meu engano. Imaginei que estivesse totalmente certa, quando na verdade estava completamente errada. Perdoei sinceramente e clamei ao Senhor para que me lavasse mais uma vez no rio purificador de sua misericórdia, e Ele me atendeu. Estive presa e estive livre, e estar livre é melhor. Não importa quanto tenhamos de nos humilhar, a liberdade ainda é melhor do que a água envenenada. E você? Cansou de consumir o fruto amargo e venenoso produzido pela raiz da amargura em sua vida? O primeiro passo consiste em sermos honestas e nos arrepender. Temos de dar as costas ao ódio e ao rancor e deixar que o grande jardineiro arranque o ressentimento pela raiz em nosso coração. Embora a amargura prometa nos fortalecer e proteger, na verdade ela nos esgota e contamina nossa vida com Cristo. Oremos. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Há amargura em meu coração. Enquanto eu dormia, o inimigo semeou o joio. Separe as coisas preciosas das que são vis, as que dão vida das que a esgotam. Renuncio às mentiras de Satanás e a todos os seus ardis em minha vida. Não cederei mais aos seus argumentos que me contaminam. Revele cada raiz e remova-a de imediato pelo seu Espírito. Mostre-me a quem preciso perdoar. Em obediência, eu os liberto da prisão que criei para eles. Não me devem nada, nem mesmo um pedido de desculpas. Eu os coloco em suas mãos, pois somente o Senhor é justo juiz. Capítulo 7. Grande alívio, não somos o juiz. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Mateus 7, versículo 1. O que exatamente significa julgar outras pessoas? Nesse caso, ou com essa conotação, significa condenar, castigar ou levar em juízo. Quando ficamos iradas ou aborrecidas com um indivíduo ou um grupo, sempre seremos tentadas a passar para o nível seguinte, a raiva, que nos impele a julgar. Queremos rotular o outro, pois então poderemos desqualificá-lo como pessoa ou menosprezar o cargo que ele ocupa. Julgar outros também é uma tentativa de nos absolver da culpa. Neste livro, estamos tratando diretamente da ira. Logo, é importante sermos práticas. Creio que isso significa apresentar um conceito de uma forma que possa ser aplicado. Subcapítulo: Julgamento defensivo. Julgar é um mecanismo de defesa. Se a ira, em sua forma mais pura, é descontentamento passageiro, julgamento é rejeição permanente. Para ilustrar essa ideia, lançarei mão novamente de minha longa lista de falhas. Comentei anteriormente que meu marido, John, foi quem falou de Jesus para mim.
Em 1981, nós dois participamos de um curso de férias da Purdue University. Embora eu não fosse crente, John sentiu claramente que devia me convidar para um café com estudo bíblico organizado por um dos professores. Ao longo dos anos, esse casal temente a Deus havia aberto as portas de sua casa para discipular alunos, dos quais John era um de muitos. Os Blakes permitiram até que John dirigisse o estudo bíblico semanal para que pudesse crescer e se desenvolver em um ambiente seguro e estruturado. Muitos outros estudantes, entre eles algumas adoráveis moças cristãs, frequentavam esse estudo bíblico na casa dos Blakes. Quando John chegou comigo, a descrente do campus, todos ficaram espantados. Será que John tinha se desviado? Ele sabia que eu era uma baladeira? Será que eu, o Satanás encarnado, estava tentando derrubar o líder de seu estudo bíblico? Na verdade, eu era estudante e para mim um convite para um café significava almoço grátis. No início eu não tinha nenhum interesse romântico em John. Ele era gentil e eu não costumava sair com rapazes gentis. Lembro que me senti uma alienígena nesse encontro. Todos pareciam falar crentez, uma língua estrangeira que eu não entendia. Depois da refeição, reunimos-nos na sala de estar para um momento de louvor. Eu não conhecia nenhuma das músicas que eles cantaram e as folhas com as letras das canções que eles haviam distribuído não eram de grande ajuda. Olhei ao redor para ver se mais alguém estava tão perdido quanto eu. Era um encontro interdenominacional e alguns dos alunos estavam com as mãos levantadas. Pensei, que história é essa? Eles querem perguntar alguma coisa? Tensa e nada à vontade, comecei a ler as letras das canções. As palavras de uma delas me impactaram. Ele não vê quem eu era, ele vê Jesus. Meus pensamentos se aceleraram. Será mesmo? Deus podia, de algum modo, olhar para mim e não ver meu pecado? Podia olhar para mim e não ver tudo que eu tinha feito? De imediato eu me senti inundada pela consciência do meu pecado e da minha vergonha. Eram como roupas desconfortáveis que me cobriam. Senti o julgamento de Deus e, ao mesmo tempo, a atração do Espírito. Voltei-me para John, que estava cantando, apontei para as palavras e perguntei: isso aqui é verdade? Deus pode olhar para mim e não ver quem eu sou? John garantiu que era verdade, sem fazer a mínima ideia do que estava se passando em meu íntimo. Comecei a ouvir uma voz que eu sempre havia imaginado que fosse a minha consciência. Não suporto olhar para você. E eu sabia o motivo. Eu não estava revestida de Cristo. Estava coberta de pecado e mundanidade. E essa percepção foi aumentando, até eu sentir uma espécie estranha de medo e uma batalha por minha alma eterna. Depois do café e do estudo bíblico, John e eu caminhamos durante algumas horas pelo campo e ele compartilhou as boas novas comigo. Pela primeira vez consegui compreendê-las. Todas as peças se encaixavam. Minha vida inteira parecia ter me encaminhado para aquele momento. Foi algo intenso. Senti que não podia esperar nem mais um segundo. Então interrompi John. É isso que eu quero. O que eu preciso fazer? Preciso de uma Bíblia? É preciso acender algumas velas? Depois de John se certificar de que eu compreendia inteiramente o que estava fazendo, ele orou comigo e eu senti como se um peso de 200 quilos tivesse sido tirado dos meus ombros. Corri até meu quarto no dormitório e passei boa parte da noite procurando na Bíblia o livro de Paulo, pois John havia citado palavras dele com frequência. Tinha certeza de que era um livro específico e imaginei que Paulo fosse um dos 12 primeiros discípulos. Na manhã seguinte, enquanto eu arrumava a cama, Deus me mostrou claramente que John seria meu marido. Na época, não foi algo muito dramático. Eu gostava dele, afinal ele havia compartilhado o evangelho comigo e salvado a minha vida. No entanto, sempre havia me sentido atraída por homens errados, por motivos errados. John era possivelmente o primeiro homem certo a entrar na minha vida. Enquanto Deus estava trabalhando em mim, também estava falando com John.
Pouco mais de um mês depois, ele me pediu em casamento. Eu tinha certeza de que nosso casamento seria uma bênção. A certeza era tanta, aliás, que eu não me dei o trabalho de prestar atenção aos conselhos que recebemos no curso de noivos. Conselhos desse tipo só eram necessários para os pobres casais que não tinham sido unidos por Deus. Não se aplicavam a nós. Era bem provável que jamais tivéssemos problemas. Alguns meses depois de nos casarmos, porém, os conflitos vieram à tona. Subcapítulo: A visão do homem perfeito. O fato é que eu tinha, por assim dizer, uma espécie de visão. De lá para cá, descobri que é algo bastante comum no caso de mulheres recém-casadas. Era a visão do homem perfeito. Esse homem da minha visão era bastante parecido com John, mas agia de uma forma completamente diferente. Foi nesse período, como uma jovem recém-casada, que eu descobri meu propósito e minha vocação de vida. Eu havia sido escolhida a dedo e colocada na vida de John para transformá-lo de quem ele era no presente para a imagem do homem da minha visão. Uma nova e crucial unção veio sobre a minha vida para cumprir essa tarefa surpreendente. Sem fazer esforço, eu conseguia enxergar cada um dos defeitos do meu marido. No início, tentei a persuasão gentil, mas quando isso não deu certo, minhas táticas se tornaram mais incisivas. Eu tinha de guiá-lo rumo ao homem perfeito. No entanto, John não estava colaborando nesse processo. Na verdade, estava até mesmo resistindo. Ele tinha suas próprias visões, que, por acaso, incluíam a minha transformação. Foi então que as brigas começaram para valer. Eu estava tentando mudar John e ele estava tentando me mudar. Nosso casamento idílico se transformou em um campo de batalha entre duas pessoas temperamentais. Faíscas voavam enquanto o ferro tentava afiar ferro. Nossas batalhas também revelaram algo mais a meu respeito. John e eu tínhamos abordagens bem diferentes ao conflito. John atacava os problemas, eu atacava as pessoas. Então, esse homem maravilhoso que tinha me levado ao Senhor agora era problema meu e eu não estava jogando limpo. Se John me magoava, eu o castigava. Xingava, não perdoava, não lhe dava afeto e quebrava coisas. Lembra-se do prato que voou pela janela? Eu queria magoá-lo porque ele havia me magoado. O que ele fazia não vem ao caso. Quando John me magoava, eu o julgava. Queria afastá-lo do meu coração na tentativa inútil de me proteger de outros ataques. Por exemplo, quando ele fazia algo que me aborrecia demais, eu o chamava de idiota e usava outros adjetivos ainda menos redimidos. Em minha mente, se eu o rotulasse como idiota, não teria de lidar com ele naquela área específica. Ao usar nomes feios para ele, eu desqualificava ou depreciava sua opinião. Não lhe dava afeto nem perdão, porque eu havia julgado e considerado indigno do meu amor, da minha atenção ou do meu perdão naquele momento. A parte mais triste é que, se esses incidentes se acumulam, deixam de ser rejeição em áreas isoladas. Nós passamos a rejeitar a pessoa como indivíduo. Julgamos os outros para tentar justificar nosso rancor ou nossa raiva deles. Subcapítulo: Julgue as ações, não o coração. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, versículos 21 e 22. Mais uma vez, Jesus estabeleceu um paralelo entre homicídio e ódio. Seu objetivo era mostrar a nós que, debaixo da lei de Moisés e do sistema terreno de justiça, homicídios são passíveis de julgamento. Em seguida, Jesus apresenta a perspectiva de Deus. Aqueles que se iram sem motivo correm o risco de ser julgados. Convém lembrar novamente que temos permissão de nos irar quando há uma causa, mas não de ser destrutivas ou punitivas.
Em seguida, Jesus mostra a progressão e dá um exemplo prático. Sob a lei judaica, chamar um irmão racá colocava a pessoa em risco de prestar contas ao conselho das autoridades. Sob a lei do reino, chamar alguém de louco a colocava mais perto das chamas do inferno. Para captar essa dinâmica, temos de entender as palavras aqui usadas. O comentário de Matthew Henry traz a seguinte explicação. Racá é um termo que expressa desprezo. Significa seu sujeito vazio. Refere-se a alguém sem juízo. Racá podia ser usado de modo brando, para fazer alguém recobrar o juízo. Considerava que o comportamento do indivíduo era insensato. O termo foi usado dessa maneira por Jesus, Tiago e Paulo. Quando vinha de um coração cheio de raiva, maldade ou mentira, porém, era uma afronta à pessoa. Esse tipo de comentário tornava os israelitas passíveis de disciplina do sinédrio por insultar um compatriota. O termo tolo, em contrapartida, não se referia a alguém desprovido de juízo, mas a alguém desprovido de graça. Era maldoso e nascia do ódio. Considerava o outro não apenas desprezível e indigno de honra, mas também vil e indigno de amor. Atacava a condição espiritual do indivíduo ao censurá-lo, condená-lo e vê-lo como alguém abandonado por Deus. Diante disso, é fácil entender porque o indivíduo que chama seu irmão de tolo se torna passível de julgamento divino, pois ele próprio se coloca na posição de juiz do coração do outro e não apenas de suas ações. Uma coisa é dizer que alguém agiu de modo insensato. Outra, bem diferente, é dizer que ele foi rejeitado por Deus e é irredimível. Subcapítulo: O clamor por justiça. Por que, então, temos tanta facilidade de julgar e tanta dificuldade de não fazer? Para começar, como seres humanos criados à imagem de Deus, temos o desejo inato de ver aquilo que é certo prevalecer. Nossa parte redimida clama para que a justiça seja feita. Deus, nosso Pai, compreende isso, e foi Ele quem criou e definiu o modelo para nosso sistema judicial. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Deuteronômio 16, versículo 18. Deus sabe que onde há 2 pessoas ou mais, há potencial para conflito. Também sabe que ambos os lados permanecem irredutíveis e pensam que estão certos. Portanto, ele tomou as providências necessárias para lidar com essas situações. Os filhos de Israel haviam acabado de sair da escravidão do Egito, onde muito provavelmente tinham visto desavenças sendo resolvidas por meio de violência ou intimidação. Ainda não contavam com um modelo saudável de resolução de conflito. Não é essa a situação da maioria de nós? Haviam passado a vida toda no Egito, sujeitos às suas regras e seus estatutos, e agora procuravam viver debaixo da nuvem da proteção e da presença de Deus. No entanto, nosso Deus é santo e justo, amoroso e temível. Em nada se assemelha às imagens de pedra e aos ídolos que eles tinham como deuses antes de encontrar o único e verdadeiro Deus vivo. Como nosso Deus, precisamos servir em espírito e em verdade. Portanto, Deus instruiu Moisés por meio de seu sogro, Jetro. Abre aspas. Escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Fecha aspas. Êxodo 18, versículo 21. Para que esses homens fossem considerados capazes, primeiro tinham de temer a Deus e se mostrar confiáveis, e não interessados em se beneficiar pessoalmente de seu cargo. Deviam então ser nomeados como responsáveis pelas diferentes divisões do povo. Abre aspas. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Fecha aspas. Juízes 2, versículo 18. O Senhor Deus honrava essas nomeações ao colocar sua mão sobre a vida do juiz.
Sempre que Deus levantava um juiz, estava com ele em sabedoria e proteção. Debaixo da antiga aliança, Deus provia sua sabedoria e revelava sua vontade por meio da estrutura constituída desses juízes. Creio que ele colocava uma porção de seu espírito nesses juízes para que pudessem entender a lei e os estatutos e ter o entendimento necessário para julgar o povo de Deus de forma imparcial. Ainda assim, porém, os juízes nomeados por Deus julgavam somente as ações das pessoas e, então, executavam fielmente a vontade de Deus, e não deles próprios. Eram um modelo e uma prefiguração da nova maneira de viver a qual Cristo nos conduziu. Debaixo da nova aliança, não temos mais as ordens constituídas dos juízes, pois recebemos um novo mediador. Abre aspas. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Fecha aspas. João 14, versículos 16 e 17. Subcapítulo: A luta para não julgar. Ainda lutamos continuamente para não julgar as outras pessoas. Gostamos de colocar tudo em caixas bem organizadas. Quando sabemos o que cabe em cada compartimento, sentimos-nos ainda mais seguras, de modo semelhante aos fariseus. Lembro-me de ser atormentada em pensamento por uma situação que ocorreu quando eu ainda estava no início da caminhada com Cristo. Não conseguia categorizar os acontecimentos de maneira nenhuma. Conhecíamos um casal cristão que atuava no ministério. Esposa e marido viajavam e trabalhavam juntos, dando testemunho público de que tinham sido unidos por Deus. Eu tive a oportunidade de passar algum tempo com ambos e senti que os dois amavam Deus e as pessoas de todo o coração. De repente, porém, surgiram vários rumores desagradáveis a respeito desse casal. E antes que nos dessemos conta, os dois estavam bem no meio de um processo de divórcio. Não houve adultério. Ao que parece, simplesmente faltava compatibilidade ao casal. Eu perdi o chão. Estava lidando com dificuldades em meu casamento e confiando que Deus nos ajudaria a resolver os conflitos, pois Ele nos havia unido. Esse casal, que dizia também ter sido unido por Deus, desistiu do casamento. E em pouco tempo, a esposa se casou com outra pessoa. Minha confiança de que Deus poderia fazer algo no meu casamento foi abalada. Meu impulso foi encontrar algum tipo de defeito nesse casal. Se eu conseguisse desqualificá-los, poderia espremê-los dentro de uma caixa. Afinal, eu sabia de passagens nas Escrituras que justificavam meu posicionamento. A Bíblia diz que quem se divorcia por algum motivo que não seja infidelidade, comete adultério. No entanto, não me parecia apropriado usar esse rótulo para esse casal. Eu os amava e queria compreender o que havia acontecido, mas não fazia sentido algum para mim. Sem citar nomes, descrevi o tumulto em meu coração para um pastor sábio e piedoso. Preparei-me então para uma longa e profunda explicação bíblica. Em vez disso, porém, ele se limitou a suspirar e disse: "Esse é um caso difícil. Que bom que não preciso julgá-lo." No mesmo instante, senti que o peso da situação foi removido de mim. Suas palavras simples me libertaram de meu fardo. Ele tinha razão. Eu havia permitido que Satanás instigasse meu coração para que eu julgasse outras pessoas e duvidasse da fidelidade de Deus em relação a mim. Eu estava comparando meu casamento com o deles e limitando Deus naquilo que ele podia fazer em meu relacionamento com John. Nesse caso, não estava julgando por ira, mas por medo. Vários anos atrás, John e eu levamos um grupo de jovens para a ilha de Trindade, no Caribe, onde trabalhamos como igreja local e demos testemunho nas ruas e de casa em casa. Isso foi logo depois dos escândalos de Jimmy Swaggart e Jim Bakker, e nós ouvimos de todos os lados questionamentos sobre a integridade desses homens. A princípio, isso nos incomodou, mas a certa altura algo me ocorreu. Espere um pouco, Jimmy Swaggart e Jim Bakker não têm nenhuma relação com o que estamos pregando. Então eu pude responder sem hesitar. Esses homens não morreram por nossos pecados. Jesus morreu por nós.
Eles não têm nada a ver com aquilo que estamos dizendo. Pare de inventar desculpas. Muitas vezes julgamos outras pessoas para reduzir a pressão que nós mesmas sentimos. Quando eu brigava com John, era extremamente dura com ele. Mas sabe com quem eu era mais dura? Comigo. Eu atacava John para me justificar e para desviar a atenção dos meus defeitos. Se eu pudesse mostrar claramente que ele era imperfeito, eu não me sentiria tão mal por não ser perfeita. O problema é que quando julgamos, também nos sujeitamos a ser julgadas. Abre aspas. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Fecha aspas. Romanos 2, versículos 3 e 4. Como meros seres humanos, fazemos as mesmas coisas das quais acusamos as outras pessoas. Acabamos trazendo sobre nós exatamente aquilo que procuramos evitar. Deus diz que quando julgamos os outros, na verdade estamos demonstrando desprezo por sua misericórdia e bondade. Ele nos lembra de que foi sua bondade que nos conduziu ao arrependimento. Embora vivamos em uma cultura que nos programou para julgar, devemos dar ouvido à admoestação de Paulo para que os cristãos se comportem de uma forma diferente. Abre aspas. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 5 a 7. Observe que ainda nos é permitido julgar desavenças, mas Paulo incentivou a igreja a escolher membros sábios como árbitros a fim de evitar que sua causa fosse apresentada em um tribunal pagão, não constituído por crentes. Seu maior desejo, contudo, era que nem sequer houvesse litígio entre os cristãos. Era preferível que sofressem a injustiça cometida por outro irmão a se esforçarem tanto para garantir os próprios direitos. Também nesse caso, há semelhança com as brigas que eu tinha com meu marido. Não há nada de errado em querer trazer inconvenientes à tona, desde que eu ataque o problema e não a pessoa. Precisamos aprender a enxergar o que estamos fazendo. Em minha experiência, descobri que sou mais rápida para me defender do que para ter consciência das minhas ações. Portanto, nem sempre sou o juiz mais confiável do meu próprio comportamento. Preciso da intercessão daquele que é muito mais sábio e imparcial na situação. Subcapítulo: O problema do orgulho. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 13, versículo 10. Meu orgulho muitas vezes me impedia de ceder, mesmo quando eu sabia que estava errada. Se o orgulho é solo fértil para brigas, a humildade é o ventre no qual se desenvolve a reconciliação. Sempre que me humilho, vejo cura e perdão nascerem onde antes pareciam impossíveis. Há muitas maneiras de nos humilharmos, mas julgar as outras pessoas não é uma delas. Quando julgamos os outros, não estamos nos rebaixando, mas sim nos exaltando, como se fôssemos superiores quanto à posição, à percepção ou à inteligência. O melhor testemunho que podemos dar é caminhar em amor e perdão, sem impor nossos direitos sobre as outras pessoas. E isso só acontece quando permitimos que o Espírito Santo intervenha em nosso favor e nos arrependemos da tendência de nos elevar à posição de juízes. No capítulo seguinte, abordaremos uma questão que precisa estar resolvida em nosso íntimo. É tentador acreditar que estamos sendo julgadas. Peço a Deus que você experimente libertação em todas as áreas de sua vida em que há julgamento. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14, versículo 10.
Oremos. Querido Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Arrependo-me de ceder à pressão e de cair na armadilha de julgar as outras pessoas. Perdoe-me e purifique-me. Liberte-me em todas as áreas da vida em que essa conduta me colocou debaixo de seu julgamento ou do julgamento humano. Humilho-me e arrependo-me de meu orgulho e de minha insensatez. Somente sua misericórdia pode triunfar sobre qualquer julgamento. E peço humildemente que sua misericórdia cubra meus erros e abra meus olhos. Desejo a verdade e não suspeitas. Desejo o temor santo do Senhor e não o medo das pessoas. Faça a luz de sua verdade brilhar sobre todas as áreas de escuridão dentro de mim. Capítulo 8. Deus está irado com as mulheres? Talvez essa pergunta pareça estranha em um livro que trata da ira pessoal em mulheres. Creio, porém, que é sempre difícil abrir mão da ira quando imaginamos que somos o alvo da ira de outrem. Antes de eu ser salva, imaginava Deus nas nuvens com um livro de registro em que anotava todos os meus pecados e atos de insensatez. Cada transgressão era seguida de um X. Deus estava zangado comigo e mais que preparado para me lançar no inferno. A mim, parecia que não restava nenhum caminho para a reconciliação. Eu havia pecado repetidas vezes e não tinha como apagar meus atos perversos. Imagine meu espanto quando John me disse que Deus o instruíra a me convidar para sair. Foi no mínimo uma surpresa descobrir que Deus tivesse algum pensamento a meu respeito que não envolvesse planos para meu julgamento inescapável. Ouvir então que Deus me amava era algo que ia muito além do meu entendimento. Diante dessa bela misericórdia, eu me entreguei aos seus cuidados. Nunca me passou pela cabeça que essa dinâmica tivesse alguma relação com a minha feminilidade. No entanto, comecei a frequentar igrejas, congressos e encontros de vários tipos, onde então ouvi coisas que enevoaram minha visão do amor de Deus por mim. De algum modo, eu tinha a impressão de haver recebido redenção como uma cidadã de segunda categoria do reino. Quero deixar claro que ninguém disse isso abertamente. Ainda assim, era uma ideia presente nas entrelinhas. Mulheres não são dignas de confiança e dificilmente são redimidas. Subcapítulo: Uma mulher piedosa? Eu ainda estava na faculdade quando pela primeira vez me senti confusa a esse respeito. Viajei do Arizona para Houston a fim de participar de um congresso no feriado de Ação de Graças. Fazia 4 meses que eu era cristã e estava empolgada e ansiosa para participar desse evento com pessoas que compartilhavam da mesma fé preciosa. Eu ansiava por ouvir verdades libertadoras da palavra de Deus. Até então, a luta havia sido solitária. Desejava fortemente agradar ao meu Pai Celestial e, portanto, abri meu coração e peguei caneta, papel e a Bíblia com meu nome gravado na capa. Não estava preparada, contudo, para o que ouviria. Depois de um momento de louvor, durante o qual chorei, o pastor se levantou e começou com uma oração. Em seguida, ele pediu que todos se sentassem. Chamou sua esposa para subir no palco. Inclinei-me para a frente para tentar vê-la melhor. Eu estava distante do palco, mas tinha a esperança de aprender algo. Então eu vi aquela bela e elegante mulher subir em um palco cercado por milhares de pessoas. Enquanto ela estava ao lado do marido, ele fez uma série de piadas humilhantes, a maioria a respeito dela. A esposa respondeu com um bom humor. Muitos na plateia riram, mas eu comecei a me sentir mal. As brincadeiras dele pareciam mais incisivas do que as dela. Era como se ela conhecesse seus limites, enquanto ele não os tinha. Logo descobri o motivo. Vocês sabem por que nós, homens, precisamos das mulheres? Perguntou ele, em tom de gracejo aos presentes. Comecei a pensar em uma resposta séria e imaginei que ele fosse dizer algo elogioso depois de depreciar a inteligência e o valor da esposa.
Se não fosse por elas, os homens ainda estariam no jardim. A plateia desandou a rir. Olhei ao redor, homens e mulheres gargalhavam. Será que eu era a única pessoa perplexa e constrangida com esse comentário? Será que havia saído de um mundo de humilhação só para ser alvo de gozação em outro? Olhei para o casal sentado perto de mim e do John. Os dois estavam rindo. Olhei para John. Ele percebeu que eu me sentia confusa e aborrecida. Meu rosto estava quente e senti lágrimas tentarem escapar. Voltei-me para John e disse: "Vou ao banheiro." Tive a sensação de que todos repararam em mim e de que tinha sobre os ombros uma bandeira de excluída e rebelde. No banheiro, olhei ao redor novamente e tive a impressão de que havia sido a única a ficar chateada com aquele comentário. Provavelmente era uma daquelas coisas que eu precisava superar. Voltei para o culto, prestei atenção e fiz anotações, mas a mim estava faltando algo. As palavras do pastor não passavam de letras no papel. Minha confiança havia sido traída e eu estava com medo de permitir que a mensagem dele entrasse no meu coração. Ao voltarmos para casa, perguntei a uma amiga que estava no carro conosco se o pastor e a esposa sempre tratavam um ao outro daquela forma. Ela disse que sim e garantiu que era apenas brincadeira. John e eu havíamos acabado de ficar noivos e eu estava reavaliando meus conceitos sobre casais cristãos. Queria algo mais do que aquilo que tinha acabado de ver. No dia seguinte, em vez de participar do culto com John, inventei uma desculpa e fui ajudar como voluntária no berçário. Enquanto eu confortava e ninava bebês chorosos em meus braços, era mais fácil imaginar que Deus me amava. Ao segurá-los e vê-los se acalmar com minha voz terna, pensei em como Deus se sentia a meu respeito. Eu gritava por dentro e ele falava ternamente comigo. Eu era sua filha, ele era meu pai. Lágrimas brotaram novamente em meus olhos, enquanto eu segurava um bebê que havia pegado no sono. Havia tanta coisa que eu não entendia, mas o amor de Deus era inquestionável. Ok, agora vamos dar uma pausa para o café e para você aproveitar e me contar o que está achando da leitura. Deixa aqui nos comentários. E aproveite também para se inscrever e ativar as notificações do canal, viu? Obrigada! E vamos retornar à leitura. Subcapítulo: Um casamento piedoso? Alguns meses depois de John e eu nos casarmos, um casal rico da igreja nos convidou para jantar. Na época estranhei um pouco, mas parecia que eles queriam mentorear John e a mim a respeito do casamento. Nós 4 estávamos sentados na sala de estar deles antes do jantar. Sempre que eu fazia uma pergunta ou um comentário, era completamente ignorada. Se eu dizia ou perguntava algo, o marido se dirigia a John. E então, o que você pensa de... E mudava de assunto. A princípio, imaginei que ele tivesse algum problema auditivo ou que fosse apenas algo casual. Logo percebi, contudo, que era intencional. John tentou me incluir na conversa, mas nosso anfitrião não quis saber. Passado algum tempo, a esposa levantou-se sorrateiramente de seu lugar perto dele e foi para a cozinha. Eu a segui, sem entender o que estava acontecendo. "Posso ajudar com alguma coisa?" Ofereci, pois me sentia total e propositalmente desconsiderada. "Não, está tudo pronto", respondeu ela em um tom gentil, mas firme. Evidentemente, eu tinha dito ou feito algo que não havia agradado. Fiquei ainda mais sem graça e comecei a imaginar que talvez fosse melhor sentar-me em silêncio na sala do que ficar na cozinha sem fazer nada. Quando estava saindo daquela cozinha sofisticada, a esposa ordenou de forma ríspida: "Fique aqui." Voltei-me para ela, surpresa. O que estava acontecendo? Não podia ajudar na cozinha, nem conversar na sala. Observei enquanto a mulher, que vestia roupas de grife e usava joias, terminava de preparar o coq au vin. Ela parecia ter cerca de 50 anos. Eu tinha 22 anos. Em um tom irritado, mas contido, ela explicou: "Você não deve falar com os homens enquanto eles não se dirigirem a você. Seu lugar é na cozinha, ao meu lado."
Fiquei um tanto abismada. Será que eu tinha ouvido direito? Devo ter parecido perplexa, pois ela me perguntou sem rodeios. Você quer ter um bom casamento ou não? Sua pergunta só me deixou ainda mais confusa. Eu estava casada havia apenas 2 ou 3 meses. Com certeza não era especialista no assunto. A essa altura mal tínhamos começado a construir um casamento, muito menos um casamento ruim. Claro que eu queria ser uma boa esposa. Sim, eu quero ter um bom casamento. Gaguejei, sentindo-me ridícula. Ela empurrou a travessa com frango de volta no forno e ordenou que eu me sentasse. Lutei contra a tentação de perguntar quanto tempo ainda ia levar para o jantar ficar pronto e sentei-me obedientemente. Naquela noite, ela me disse uma porção de coisas que, supostamente, Deus havia ensinado a ela. Algumas eram tão tolas e desagradáveis, e até mesmo de natureza sexual, que não vou me dar o trabalho de repeti-las nestas páginas. Mas aqui vai uma amostra. Fui instruída a sentar-me sempre em um lugar abaixo do meu marido. Se ele estivesse em uma cadeira ou poltrona, eu devia sentar-me no chão. Imaginei que essa instrução não poderia ser aplicada na sala de jantar, onde todas as cadeiras pareciam ser da mesma altura. Percebi que havia quebrado essa regra ao ter a ousadia de me sentar ao lado do meu marido no sofá quando chegamos. Então era por isso que ninguém me respondia. Ela prosseguiu com sua transmissão de sabedoria. Se em algum momento eu tivesse vontade de retrucar algo que meu marido dissesse, deveria procurar de imediato um vaso sanitário e ajoelhar-me diante dele. O objetivo desse exercício era me lembrar de meu lugar e impedir um eventual acesso de raiva insensato a aflorar em mim. As únicas ocasiões em que eu havia me ajoelhado diante de um vaso sanitário haviam sido por causa de náuseas, algo que eu estava sentindo naquele instante. O sexo era reduzido a um dever que não incluía necessariamente meu prazer. Criei coragem e questionei seu conselho nessa área. Por que Deus teria criado homens e mulheres com a capacidade de ter prazer se ele quisesse que fosse bom apenas para os homens? Você deve fazer sexo sempre que seu marido desejar, quer você goste ou não, retrucou ela. Uma situação dessas não causa ressentimento? Perguntei. Se isso acontecer, ajoelhe-se diante do vaso, explicou ela. Percebi que, se eu seguisse o sistema dela, passaria um bocado de tempo diante do vaso. Resolvi que era melhor não discutir mais. Ela não estava de brincadeira. Felizmente, o jantar ficou pronto e John e eu, ambos pouco à vontade, nos acomodamos nos lugares indicados. Passei todo o jantar no mais absoluto silêncio, procurando não cometer novas transgressões. John também parecia constrangido. Comecei a ficar apreensiva ao imaginar as instruções que ele havia recebido enquanto eu ouvia o sermão na cozinha. Logo depois do jantar, dissemos que precisávamos ir embora, e em meio à chuva e frio, corremos até o carro. Havia um enorme peso sobre nós dois. Que visita mais estranha! Você reparou que eu não podia falar e que o marido foi mal educado? Perguntei. John parecia pensativo. Foi meio estranho mesmo, mas talvez ele só quisesse conversar a sós comigo, de homem para homem. Há maneiras de fazer isso sem ser indelicado, retruquei. O que ele perguntou para você depois que eu saí da sala? Eu quis saber. Uma porção de coisas, respondeu John. Ele fez perguntas pessoais a meu respeito, tipo sobre nossa vida sexual? Perguntei com um misto de constrangimento e medo. Sim, foi esquisito, reconheceu John. Esses dois são estranhos demais. Não teve cabimento eles nos separarem para fazer perguntas sobre nossa vida pessoal. Eles têm boas condições de vida e são importantes na igreja. Estavam apenas tentando ser simpáticos. John estava defendendo os dois ou se sentia tão confuso quanto eu? Fui para a cama, me sentindo apreensiva. E se o casamento havia sido um subterfúgio para me colocar em uma situação horrível de opressão? Será que outras mulheres cristãs seguiam essas regras? Talvez fosse como na associação de moças da universidade, em que rituais e significados secretos eram revelados durante a iniciação. John parecia um pouco distante. Talvez ele tivesse pedido para a esposa falar comigo.
Afinal, era um excelente sistema para os homens. Meu cérebro excessivamente imaginativo trabalhava em velocidade máxima e, ao amanhecer, eu estava certa de que era uma esposa escravizada. Quando me levantei, John já havia saído para o trabalho. Arrumei-me às pressas e fui para o escritório da igreja, onde eu trabalhava no departamento financeiro. Sentia-me tão pesada e desalentada que comecei a chorar no caminho para o escritório e não consegui parar. Chorei a manhã inteira junto à minha mesa. Se alguém me perguntava qual era o problema, eu apenas acenava negativamente com a cabeça. Por fim, minha chefe veio conversar comigo. Lisa, você passou a manhã inteira chorando. O que está acontecendo? Antes que eu pudesse me conter, relatei a ela todos os detalhes, exceto o nome do casal que nos convidara para jantar. Ela ouviu com certa incredulidade, mas eu não conseguia identificar se era em relação à forma que eu tinha reagido ou aquilo que eu havia relatado. Fique aqui e procure se recompor, disse ela antes de sair. Então voltou alguns minutos depois com a esposa do pastor. Fiquei apavorada, mas foi sem motivo. Quem lhe disse todas essas besteiras? Perguntou a esposa do pastor. Hesitei ao lembrar em que medida o casal era importante na igreja. Eu era uma membra humilde, eles eram cheios de grana. Quero saber quem disse isso, exigiu ela. Quando contei, ela ficou furiosa. Explicou que os dois eram recém-convertidos e não tinham condições de instruir ninguém. Estavam casados fazia apenas 1 ou 2 anos. Ela era a terceira esposa dele e ele era o segundo marido dela. Só porque eles têm dinheiro não significa que sabem tudo sobre as coisas de Deus. Não se passaram nem 2 anos e aquele casal se divorciou. Pelo jeito, o sistema de se ajoelhar junto ao vaso não funcionava. Apresentei anteriormente 2 exemplos de abuso de mulheres com o suposto, entre aspas, respaldo de Deus. Um caso mais leve e outro mais grave. Infelizmente, os 2 tipos são extremamente comuns. Por que as mulheres riem de comentários incisivos contra seu gênero, feitos pelos líderes de quem elas esperam receber treinamento, proteção e orientação? Será que elas têm medo de não rir? Temo que o problema seja mais profundo. Em alguma medida, elas acreditam que esses comentários sejam verdadeiros e, portanto, que elas mereçam o abuso que sofrem. Eu aprendi uma coisa: minha opinião não importa. A palavra de Deus é a autoridade final. Deus está irado com as mulheres? O Criador do universo guarda algum rancor de nós? Busquemos a resposta em sua palavra. Subcapítulo: Um marido amoroso. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de você. Isaías 54, versículos do 5 ao 10. Nosso Pai maravilhoso compara a redenção que Ele nos dá ao amor de um marido por sua esposa. Ele poderia ter dito, seu Criador é seu pai, mas não o fez. Ele se apresenta como um marido amoroso que restaura sua esposa rebelde. Em seguida, compara a certeza de sua promessa à certeza daquilo que ele prometeu a Noé. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida.
Não importa quão intensamente nossa vida seja sacudida, o amor de Deus por nós jamais vacilará. Precisamos ter essa questão resolvida em nossa mente de uma vez por todas. Essa passagem não vem acompanhada de ressalvas. A promessa é para todos. Não exclui mulheres solteiras, divorciadas, estéreis ou viúvas. A promessa também abrange todas as faixas etárias. É proferida em um tom afetuoso e terno. É a voz de Deus falando a pessoas amadas e preciosas. Ele pronuncia paz às mulheres. Receba essa paz e deixe que ela acalme sua ira e seu medo. Nós temos a oportunidade de servir e cuidar. Mas, quando vivemos sob medo constante do descontentamento de nosso Pai Celestial, cansamo-nos de fazer o bem. Tememos que nenhum esforço seja bom o bastante, que nenhum sacrifício seja grande o suficiente. Lembre-se de que a graça não se baseia naquilo que fazemos, mas sim no que foi feito por nós. Nenhuma de nós poderia ter uma visão suficientemente agradável a Deus, obediente a todos os seus estatutos. Precisamos ser mulheres segundo o coração de Deus, mas não o buscaremos se temermos sua rejeição e sua cólera. Esse medo cria um ambiente carregado de frustração e, inevitavelmente, de ira. Deus quer libertar suas filhas desse fardo pesado que as oprime e as deixa em estado constante de exasperação. O simples fato de que Jesus voltará para buscar sua noiva reforça o terno amor de Deus pelas mulheres. Se fôssemos algo inferior a companheiras que completam o homem, Deus não teria escolhido o relacionamento íntimo entre marido e esposa para ilustrar o grande mistério de Cristo e de sua igreja. Oremos. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor no precioso nome de Jesus. Sei que permiti que uma mentira se infiltrasse em meu coração e tirasse a paz de meu relacionamento com o Senhor. Creio naquilo que o Senhor declarou. Creio que o Senhor existe e é verdadeiro, bom e justo. Por favor, remova qualquer vestígio da mentira de que o Senhor está irado comigo porque sou mulher. Sou mulher em virtude de seus planos e de seus propósitos. Não é algo de que deva me ressentir ou me envergonhar. É algo a ser celebrado, pois sou formada de modo especial e admirável. Remova toda a vergonha, toda a culpa e todos os estereótipos de minha mente. Renove em mim o espírito estável e grave em meu espírito que tipo de mulher o Senhor quer que eu seja. Eu perdoo aqueles que me caluniaram por preconceito e ignorância. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Senhor, restaure e reconcilie homens e mulheres, para que possam voltar a viver no jardim frutuoso de seu amor. Retomaremos a leitura deste livro no próximo vídeo do canal. Não deixe de acompanhar e aproveite para se inscrever, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Obrigada! Hallelujah. Love has made a way.